Imaginem uma família que não só acumulou uma fortuna imensa, mas que usou esse dinheiro para, literalmente, moldar o futuro. Essa família foram os Médici, de Florença. E a história deles é simplesmente fascinante. Então fica a pergunta, não é? Como é que se transforma ouro em poder? E mais, como é que se transforma esse poder em arte que dura séculos? A história dos Médici não é apenas sobre riqueza, é sobre a alquimia de transformar dinheiro em algo eterno. E é isso que vamos explorar. Ok, vamos viajar no tempo. O nosso destino? Florença, século XV. Pensem numa cidade a fervilhar, o verdadeiro coração do comércio europeu. Era um sítio de oportunidades, de inovação, e foi precisamente aqui que os Médicis deram o primeiro passo na sua incrível ascensão. Eles não nasceram em berço de ouro, nada disso. Começaram de forma modesta, como comerciantes de lã. Mas depois apareceu uma figura-chave, Giovanni di Bicci di Medici. Em 1410, ele tem uma visão e funda o Banco Medici. E o crescimento foi explosivo. Em apenas 2 décadas, aquilo que era um negócio local passou a ser uma potência financeira com filiais nas maiores cidades da Europa, como Londres, Paris e Bruges. Mas o que é que este banco tinha de tão especial? Bem, não era só um sítio para guardar dinheiro. Era mais como uma rede financeira internacional super avançada. E o segredo deles? Uma tecnologia de ponta para a altura, a contabilidade de dupla entrada. Basicamente, era o equivalente a uma super aplicação de gestão financeira do século XV, permitindo-lhes controlar cada cêntimo, cada transação. Isto dava-lhes uma vantagem brutal. E a inovação não parou por aí. A sua grande jogada de mestre foi a letra de câmbio. Pensem no seguinte: antes, se um comerciante quisesse levar ouro de Londres para Florença, tinha de o transportar fisicamente. Eram viagens longuíssimas e super perigosas. Um convite a ladrões. O que é que os Médici fizeram? Criaram uma solução genial. O comerciante depositava o ouro em Londres, recebia um papel, que era a tal letra de câmbio, pensem num cheque, e depois só tinha de apresentar esse papel em Florença para levantar o dinheiro. Simples, seguro e absolutamente revolucionário para o comércio da altura. Com esta reputação de serem inovadores e de confiança, eles conseguiram o cliente mais importante que se podia imaginar, o próprio Papa. Ao tornarem-se os banqueiros oficiais do Vaticano, os Médici passaram a gerir as finanças da Igreja por toda a Europa. Isto não só os tornou absurdamente ricos, como lhes deu um nível de influência e poder que era astronómico. Ok, então eles têm o dinheiro, têm a influência por toda a Europa. Qual é o passo seguinte? Consolidar o poder em casa, em Florença. Porque para os Médici o dinheiro nunca foi o objetivo final. Era uma ferramenta para alcançar algo maior, o controlo político. E o grande arquiteto deste poder foi Cosme de Medici. Ele era brilhante. Não se impôs como um rei ou um ditador, nada disso. Ele governava nos bastidores, de forma subtil. A sua filosofia era que a riqueza da família devia ser usada para o bem da cidade. E ele usou a sua fortuna para puxar os cordelinhos, influenciar a política e, essencialmente, tornar Florença sua. E ele não se limitou a falar, ele agiu. Financiou grandes obras públicas que modernizaram Florença. Construiu o grandioso Palácio Medici, que era mais do que uma casa, era uma declaração de poder no coração da cidade. Mas ele foi mais longe. Investiu em conhecimento, fundando a Academia Platónica, um centro de estudos filosóficos que atraiu as mentes mais brilhantes da época e que fez de Florença o epicentro cultural do Renascimento. Já vimos o poder financeiro e político, mas o que realmente gravou o nome Médici na história para sempre não foi o dinheiro, foi a arte. Eles não foram apenas ricos, eles foram os grandes mecenas, os patrocinadores que financiaram a explosão de criatividade que conhecemos como o Renascimento. E se Cosme de Médici lançou as bases, foi o seu neto Lourenço que levou tudo a outro patamar. Conhecido como Lourenço, o Magnífico, ele era a personificação do homem do Renascimento. Não era só um banqueiro, era um poeta, um estadista e, acima de tudo, um apaixonado por arte. A sua missão? Transformar Florença num autêntico museu a céu aberto, reunindo os artistas mais geniais e dando-lhes liberdade e dinheiro para criarem. E a lista de talentos que ele apadrinhou é de cortar a respiração. Donatello, o mestre escultor. Botticelli, o pintor de obras icónicas como O Nascimento de Vênus. E claro, um adolescente com um talento fora do comum chamado Michelangelo, que aliás viveu e foi tratado como um filho no Palácio dos Medici. A verdade é esta: sem o dinheiro e a visão dos Medici, muitas das maiores obras-primas da humanidade pura e simplesmente não existiriam. E para se ter uma noção da escala da ambição deles, basta olhar para cima em Florença. Aquela cúpula gigantesca da catedral é obra deles. Com os seus 114 metros de altura, foi um feito de engenharia tão audacioso que na altura muitos diziam ser impossível. Mas os Médici não só acreditaram no projeto de Brunelleschi, como o financiaram.
e assim criaram o símbolo eterno de Florença. Mas a influência dos Médicis não ficou fechada em Florença. Eles jogavam xadrez a nível europeu, usando não só o dinheiro, mas também casamentos estratégicos e um interesse notável pela ciência. E aqui as mulheres da família tiveram um papel fundamental. Vejamos o caso de Catarina de Médici. Ela casou com o rei de França e tornou-se rainha, mas ela foi muito mais do que isso. Foi uma verdadeira embaixadora da cultura renascentista. Levou para a corte francesa a gastronomia, a moda e até o garfo. Coisas que lhes parecem banais, mas que na altura foram inovações culturais que ela ajudou a espalhar. E a visão deles ia além da arte e da política. Eles também apostaram na ciência, o que naquela época podia ser bastante arriscado. O exemplo máximo? O seu apoio a Galileu Galilei. Enquanto a Igreja perseguia Galileu por causa das suas ideias revolucionárias, como a teoria de que a Terra andava à volta do Sol, foram os Médici que o deram proteção e um porto seguro para continuar as suas investigações. E há um pormenor que mostra bem esta ligação. Como forma de agradecimento, quando Galileu descobriu as 4 maiores luas de Júpiter, a quem é que ele as dedicou? Adivinharam? Chamou-lhes as Estrelas Mediceias, um tributo que ficou gravado nos céus para sempre à família que o defendeu. Claro que nada dura para sempre. E o império financeiro dos Médici não foi exceção. A mesma roda da fortuna que os levou ao topo, eventualmente começou a girar para o outro lado. Vamos ver o que aconteceu e, mais importante, qual foi o verdadeiro legado que ficou. Então, o que é que ditou a queda? Bem, foi uma combinação de fatores. As mesmas coisas que os tornaram fortes no início enfraqueceram-nos no fim. A inovação deu lugar a empréstimos muito arriscados a reis que muitas vezes não pagavam. A gestão rigorosa foi substituída por má administração e, para complicar, surgiu nova concorrência. Lentamente, o gigante financeiro começou a ruir. E chegamos a um ponto-chave. O banco faliu. O dinheiro eventualmente desapareceu. Mas o legado que eles construíram com esse dinheiro, esse sim, é imortal. Então, o que é que ficou? Bem, ficou a Galeria Uffizi em Florença, basicamente a coleção de arte privada deles, hoje um dos maiores museus do mundo. Ficaram muitas das práticas bancárias, que são a base do sistema financeiro moderno, e talvez o mais importante de tudo, ficou a própria ideia de filantropia, a noção de que a riqueza deve ser usada para apoiar a cultura, a arte e a ciência para o benefício de todos. No fim de contas, a saga dos Médici deixa-nos a pensar. Eles mostraram que o dinheiro pode ser muito mais do que apenas dinheiro. Pode ser um catalisador para a cultura, para a ciência, para a beleza. E a pergunta que fica no ar é esta. O que é que tem, de facto, mais poder? A riqueza, que é passageira, ou a beleza e o conhecimento, que perduram através dos séculos?